Como falar desculpa em inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode pedir desculpa em inglês. São 15 variações, sendo que as duas últimas são mais informais para você usar no seu dia a dia. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E a maneira mais conhecida de pedir desculpa em inglês é falando um sorry, que é a mais famosa, mas você pode variar também esse sorry, você pode falar I am sorry, ou reduzindo essa parte inicial, I'm sorry, que na prática não tem nenhuma diferença. Você pode falar sorry ou I'm sorry, que em ambos os casos você está falando desculpa, mas você pode dar uma ênfase nesse pedido de desculpa, você pode falar I am so sorry, I am very sorry. Em ambos os casos, a expressão so e very dá essa ênfase. É como se você estivesse pedindo desculpa, mas muita desculpa. Então você pode falar dessa maneira para dar essa ênfase no seu pedido de desculpa. Seguindo ainda com sorry, você pode falar sorry about that. Ou seja, sinto muito por isso. E aí você tá também pedindo desculpa por alguma coisa que aconteceu. Mas como eu falei, a ideia não é só ficar no sorry e pronto. Você pode complementar a frase explicando o porquê que você está se desculpando. Então você pode falar I'm sorry to hear about the accident. Ou seja, eu sinto muito em ouvir sobre o acidente. Eu sinto muito pelo acidente. Então você está pedindo desculpa ou dizendo que sente muito por alguma coisa. Você também pode falar I'm sorry for breaking your computer. Me desculpe por quebrar o seu computador. E nesse caso, perceba que eu estou colocando um ing no verbo, no caso o verbo to break, porque antes dele eu tenho a preposição for, e é aquela regra em inglês. Toda vez que você tem uma preposição e em seguida vem o verbo, esse verbo vai levar ing. Não tem nada de quebrando aqui, é simplesmente uma regra da língua inglesa. Então você pode falar dessa maneira se você quiser explicar o motivo pelo qual você está se desculpando. Além dessas formas, tem uma outra maneira também, na verdade tem várias, eu trouxe algumas aqui que são bem comuns. Você pode dizer, eu gostaria de pedir desculpa, enfim, se você quiser ser um pouco mais educado, mais formal e ainda assim utilizar a palavra sorry. Nesse caso, eu posso falar I would like to say sorry for everything I have done. Eu gostaria de pedir desculpa por tudo que eu fiz. E dessa maneira você também tá pedindo desculpa. Mas sorry não é a única palavra que você vai utilizar na língua inglesa para pedir desculpa. Na verdade, tem várias outras. Uma outra opção também, um pouco mais formal, é você utilizar a palavra apology, que seria uma espécie de desculpas. Então, você pode chegar para uma pessoa e simplesmente falar my apologies. Então, minhas desculpas. Seria algo mais ou menos nessa linha. Ainda com essa palavra apology, você pode falar I owe you an apology, ou seja, eu te devo uma desculpa, eu te devo desculpa, alguma coisa dessa linha, mas como eu sempre comento, não vamos tentar traduzir e simplesmente entender pelo contexto. O verbo to owe é o verbo dever em vários contextos. Então aqui é como se você de fato estivesse falando eu te devo uma desculpa, e é uma maneira que você também pode utilizar para pedir desculpa fugindo um pouco do sorry. Uma outra forma de você pedir desculpa em inglês é utilizando o verbo to apologize, que nada mais é do que a mesma palavra que a gente acabou de ver anteriormente, só que na forma de verbo. Então eu posso falar I apologize to her for everything. Então, eu me desculpei com ela por tudo. Ou se não, I would like to apologize for being late. Ou seja, eu gostaria de pedir desculpa por estar atrasado. Então, esse verbo aqui é como se fosse pedir desculpa de fato, dessa maneira. Mas em ambos os casos, tanto utilizando o verbo quanto utilizando simplesmente a palavra apology, é mais recomendado em situações um pouco mais formais. É lógico que você pode utilizar em outros contextos também, mas tem um ar um pouco mais formal. Agora, no dia a dia, tem outras formas que você pode utilizar para pedir desculpa de uma maneira bem informal. Sorry é uma dessas maneiras, então se você fala sorry, não tem nenhum problema, não vai soar formal demais ou informal demais, não.
pode usar, que não tem nenhum problema, mas as pessoas vão utilizar outras formas de pedir desculpa e é legal que você saiba também. Por exemplo, aqui no Brasil, na língua portuguesa, é muito comum a gente falar foi mal, alguma coisa acontece e você simplesmente fala foi mal. Em inglês também tem uma versão desse foi mal, que é my bad. Simplesmente dessa forma, my bad. E aí você vai pedir desculpa de uma maneira mais informal, algo muito parecido com o nosso foi mal. Uma outra forma de você pedir desculpa também é você utilizar o verbo to mean. O que significa esse verbo? Ele tem alguns significados, mas um deles é ter a intenção de. Então, quando alguém quer pedir desculpa por alguma coisa que aconteceu, é muito comum a pessoa falar Sorry, I didn't mean to do it. Ou seja, desculpe, eu não tive a intenção de fazer isso. Você não precisa necessariamente utilizar o sorry no começo da frase, você pode simplesmente falar I didn't mean to do it, que tá tudo certo, mas é muito comum colocar essas duas frases juntas também. E essa é uma outra forma de você se desculpar quando alguma coisa acontece. Mas tem muitas outras formas que você pode utilizar para falar desculpa em inglês. E como eu sempre comento, a melhor forma de você absorver e aprender o idioma é você consumir conteúdo, porque você vai entrar em contato com o idioma e ver e ouvir as expressões sendo utilizadas na prática e aos poucos você vai se acostumando com o uso de cada uma delas. E para te ajudar nessa tarefa de estudar inglês consumindo conteúdo, eu tenho um e-book que é totalmente gratuito, está no primeiro link da descrição desse vídeo e é um material que eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais que você já possui. Então confira o material porque ficou bem legal. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, fez sentido para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.